Olá, gente bonita. Esse é o nosso momento de esperança e a gente vai buscar esperança no único lugar que a gente pode encontrar realmente, que é a palavra de Deus. Convido você a ler o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, versos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quantas vezes você já fez perguntas a Deus e recebeu dele respostas? Quantas vezes você orou e Deus lhe atendeu do jeitinho que você desejava, do jeitinho que você pediu para ele? Muitas, tenho certeza disso. Creio que todos nós, em algum momento, já recebemos claramente respostas de Deus. Mas seja sincero. Quantas vezes você já orou a Deus, mas não teve resposta? Quantas vezes você já pediu do Senhor uma explicação para alguma coisa, mas você está até hoje esperando e parece que o Senhor não está nem se importando em lhe dar uma resposta? Como é difícil quando você vive uma crise, uma dificuldade. E aí você ora, você clama, você até jejua, mas o céu permanece em silêncio. Parece que isso só aumenta a nossa aflição. Porque veja, a gente já está sofrendo por causa do problema. Seja uma doença, uma perda material, um problema num relacionamento, a morte de alguém querido. Isso já está nos causando sofrimento. Mas aí a coisa piora, porque a gente pede para Deus uma explicação do porquê que a gente está passando por isso, mas Deus parece que não está nem olhando para nós. Você deve conhecer a história de Jó. Jó perdeu tudo: propriedades, filhos, saúde, tudo aquilo que a gente trata e considera como base para a gente poder viver aqui nesse mundo, para a gente viver bem. E algumas pessoas pensam que Jó sofreu calado, não é? Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a partir do capítulo 3 teve uma hora que parece que Jó chutou o balde, né? E falou assim: olha, Senhor, por que eu estou sofrendo? Por que eu não nasci morto? Por que nos seios de minha mãe tinha leite? Por que não estavam secos e que eu morresse de fome? Por que o Senhor não me esmaga de uma vez? Não dá nem para discutir com o Senhor. Por que o Senhor não me mata de uma vez? Sabe o que Deus respondeu para Jó? Nada. Quantas explicações Deus deu para Jó? Nenhuma. Silêncio total. Aliás, só no fim do livro, quando Deus começou a falar, não foi para responder nada do que Jó perguntou, mas Deus ele fez 70 perguntas para Jó. Jó, onde é que você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu lançava as estrelas no firmamento? E Deus foi perguntando coisas que Jó não tinha nem como imaginar. E Jó foi se encolhendo, enxergando a sua pequenez, né? Se recolhendo na sua insignificância, reconhecendo a soberania de Deus, a grandeza de Deus, o poder e a sabedoria do Senhor. E Jó concluiu dizendo assim: Senhor, eu conheci o Senhor antes só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza. Me perdoa, Senhor, pela minha ignorância. E o livro de Jó termina com Deus restaurando a saúde de Jó, seu casamento, dando mais 10 filhos para ele, restaurando os seus bens, propriedades, tudo em dobro, mas não dando nenhuma explicação. Deus não promete explicações. Deus promete restauração. Você sabe que os filhos que o Senhor Deus deu a Jó não são os mesmos que haviam morrido antes. Os primeiros permaneceram mortos. Jó também morreu, já faz muito tempo. Sua esposa e a segunda leva de filhos também, todos morreram. A família de Jó está no pó da terra. Mas na volta de Cristo, Jó receberá a restauração completa de sua família, terá todos reunidos novamente. Com isso a gente aprende aqui que Deus vai restaurar, vai restituir tudo aquilo que o pecado tirou um dia de nós. Mas saiba que isso pode ser aqui, ou por ocasião da volta de Cristo.
E por que que Deus não dá certas explicações que a gente gostaria? Eu quero exemplificar isso da seguinte forma. Se você tem uma criança de 2 aninhos e ela pede para você para comer chocolate no café da manhã, no almoço e no jantar, o que que você faz? Você fala assim, né? Olha, senta aqui do meu lado que a gente precisa ter uma conversa, tá? E eu vou te explicar, é o seguinte, você não pode comer só chocolate, você tem que ter uma refeição balanceada, tá? Porque o seu corpo precisa de X calorias, tá entendendo, né? Precisa de tanto de carboidrato, tanto de proteína, tanto de gordura. Também tem as vitaminas, né? E aí você fala, cada vitamina, é assim que você faz com uma criança? É desse jeito? A criança entenderia? Dá para explicar detalhadamente para uma criança coisas desse tipo? E por que que não dá? Porque existe uma distância entre a mente de uma criança e a mente de um adulto. Agora imagina a distância da nossa mente, dos nossos pensamentos em relação à mente de Deus, aos pensamentos de Deus. Você entende por que que Deus não tem como explicar todos os seus planos para nós? É por isso que o Senhor diz, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, meus caminhos não são os seus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Pare de ficar dependendo de ter todas as explicações para ser fiel a Deus. Porque ninguém que pisou nesse mundo de pecado teve isso. Deus não explicou tudo para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Moisés, para Jó, para Daniel. E não pense que o Senhor vai explicar tudo para você porque você é diferente. O problema não está com Deus. A questão é que a gente não teria condições de entender agora. Então, em nome de Jesus, confia no seu Pai Celestial. O seu Pai sabe o que é bom para você. Pode seguir o que Ele diz sem medo de errar, porque Ele quer o seu bem mais do que você mesmo. E saiba que o Senhor é fiel e irá restaurar tudo aquilo que este mundo mau tirou de você um dia. Por isso, almeje a volta de Jesus mais do que tudo. Cristo precisa voltar. Aí sim Ele vai dar todas as explicações, mas acima de tudo irá restaurar todas as coisas. Vamos orar? Pai querido, aguardamos novos céus e nova terra. Volta logo, por favor, Senhor. Enquanto o Senhor não vem, ajude-nos a confiarmos na sua mão, na sua guia amorosa e fazermos, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja, vivermos conforme a sua vontade. Dá-nos forças para seguir, de cabeça erguida, olhando para o Senhor, até o Senhor voltar, em nome de Jesus. Amém.